Bom dia, programa Questões, mais uma vez no ar, agora com uma nova proposta, uma proposta de trazer os convidados aqui para o estúdio e fazer uma conversa discutindo novas questões, questões que interferem diretamente aí no nosso cotidiano. Hoje, a gente discute questões trazidas por este livro, Museu, Cidadania, Memória e Patrimônio, as dimensões do museu no cenário atual. A gente vai conversar um pouco a partir desse livro, que traz questões de identidade, questões de patrimônio, questões do próprio museu. Enfim, nós vamos conversar aqui um pouco sobre tudo isso. Para essa discussão, a gente tem alguns convidados, muita gente conosco aqui hoje. O João Ricardo Pires, que é professor, pesquisador e coordenador do curso de História aqui da FUNED, vai falar um pouco sobre esse livro, que ele é um dos organizadores, junto com a Flávia Lemos Mota de Azevedo, que é professora, historiadora também, pesquisadora aqui da FUNED. Recebemos também uma pessoa que veio de longe, o Gilmar Henriques, que é arqueólogo e diretor do Museu Arqueológico do Karst, do Alto São Francisco, na cidade de Pains, aqui do Centro-Oeste. Também o Faber Barbosa, ele também é historiador, professor de História. E várias pessoas, né? A gente recebe também o pessoal do Museu da Oralidade, o Paulo e a Andressa, e alunos aqui da FUNED, para a gente caminhar aí nessa discussão. Eu queria começar com o João, falar um pouquinho desse livro, João. Qual foi de onde surgiu esse livro, o que compõe esse livro, quais são as questões que estão presentes nesse livro? No curso de História, há muito tempo a gente vinha discutindo a necessidade de falar, de apresentar, de discutir conceitualmente, através de exemplos, a questão do patrimônio, a questão da memória. E aí, no início de 2008, eu, a Flávia e mais alguns professores do curso, nos reunimos e escrevemos o projeto de um seminário que tem exatamente o mesmo nome do livro. Esse seminário, a gente participou de um edital do Ministério da Cultura e do IFAM, ganhamos o edital, fizemos o seminário no segundo semestre de 2008, com a participação dos professores, de convidados, funcionários das prefeituras da região envolvidos com essa questão. E o livro é o resultado desse seminário. Nós convidamos as pessoas que tinham dado palestras, tinham participado das mesas redondas, para escrever os artigos. E esse livro já recebeu, né, algumas premiações e está sendo indicado aí como uma obra de referência, né? Sim. Para estudos e para as universidades. Ele primeiro se tornou uma referência bibliográfica na área. A gente vai reeditar o livro, a Biblioteca Nacional vai comprar um número X para distribuir para as bibliotecas do país. Agora, é um livro que reúne diversos autores, né? Você tem artigos de várias pessoas. Esse tema trazido por esse livro, aqui numa universidade do Centro-Oeste de Minas. O que significa isso, Flávia? Né? Trazer essa questão dos museus, o que significa discutir os museus aqui nessa região? O que a gente vê hoje, né, as ações, é essa tentativa de ampliação de um sistema brasileiro de museus, mas mais do que isso, né, de uma ampliação da memória, né, de um patrimônio, de outras vozes, né, de pensar também que o museu ele não está só nas grandes cidades. Eu acho que isso, então, ele tem um impacto, né, para a gente no Centro-Oeste, muito em função dessa nova perspectiva do museu, do que é um museu, de qual é o papel do museu, né, do que o museu abriga também, né, e que leva também, então, a essa ampliação dessa memória. E, nesse sentido, eu acho que contribui bastante, né, para essas iniciativas regionais, como o João disse. Nós, no seminário,
Nós temos vários convidados, né, professores, museólogos, pesquisadores da área. Também estiveram presentes, né, pessoas que estão atuando regionalmente, fazendo, né, discutindo essa questão do patrimônio. Me lembro agora de Pitangui, Itapecerica, Santo Antônio do Monte, Divinópolis, Três Corações. Então, teve essa experiência também, Carmo do Cajuru, então, organizando esses museus, essa memória local, essa memória regional. E, nesse sentido, eu acho que o impacto é de uma valorização dessa identidade, de uma cultura local, né, e regional. Muito bem, essa discussão continua daqui a pouco, depois do intervalo. Até lá. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. Aqui a gente tem, né, o Gilmar, que trabalha com o museu, temos o Paulo e a Andressa também com a proposta de um museu. Afinal, o que a gente pode entender como museu? O que é esse espaço chamado museu? O que é isso e serve para quê, afinal de contas? A questão hoje que está sendo debatida mais fervorosamente, assim, já tem um certo tempo, né, é a questão do papel do museu junto às comunidades, né, que o museu não pode deixar nunca de ser uma parte representante, expressiva da comunidade e, de preferência, ainda, se possível, sair do próprio seio dessa comunidade, né. Tem proposta de museus comunitários e museus ecologicamente atuantes também e tal. Por enquanto, eu acho que nos museus do interior esse debate ainda deve demorar um pouco a chegar, né? E nos lugares em que existe a felicidade, está tendo um seminário, uma discussão e uma produção de livros, né, como este que foi feito. Eu acho que isso favorece, né, a questão da memória, da formação de acervos, da museologia, do pensamento de museus na região. Eu acho que, na verdade, se a gente for considerar todas aí as propostas que hoje estão espalhadas no Brasil, um guarda-chuva aí seria, eu acho que o museu é um lugar onde se trabalha a memória, né? Onde a memória está sendo trabalhada através de algum tipo de acervo. Eu acho que é o tipo do acervo e o tipo da forma que ele está sendo trabalhado é que vai determinar, né, o caráter dele ali, a inserção dele na comunidade. O museu tem um papel também de ser transformador social, de provocar reflexão nas pessoas. Não é só o museu lá, aquele depósito lá de acervo que a pessoa vai, acha tudo muito bonitinho, mas vai para casa e isso não mexe com a cabeça da pessoa, como se não mudasse. Então, se a gente conseguir provocar esse questionamento na cabeça das pessoas e levar isso aí para a vida fora dos museus, a história do cotidiano, a história mais democrática faz parte também da história, e não só a história oficial, eu acho que a gente vai conseguir cumprir parte da nossa missão. No Museu de Pains, a gente tem uma contingência um pouco singular, que é um museu montado em cima de um acervo que foi reunido em função de pesquisas sistemáticas, pesquisas arqueológicas, onde foram desenvolvidos mestrados e atualmente estão sendo desenvolvidos doutorados dentro do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, né, o chamado MAI-USP, né? E a gente sempre conversou de um dia conseguir trazer esse patrimônio que estava sendo gerado, todo esse acervo arqueológico,
É um acervo que ele representa culturas humanas que ocuparam a região ali do Alto São Francisco desde 12 mil anos atrás até 500 anos atrás, e que representa aí, quer dizer, provavelmente milhares de pessoas que viveram ali no Alto São Francisco e que construíram suas vidas ali, e das quais nós não tínhamos, né, da academia não tínhamos nenhuma notícia, e muito menos das comunidades que hoje vivem, que são, né, os povoados, vilas e cidades que hoje estão nesse território que a gente pesquisa. Bem, depois de pouco mais de 1 hora de viagem, chegamos aqui ao MAC, Museu de Arqueologia, Museu Arqueológico da Cárstica do Alto São Francisco, na cidade de Pains. Vamos então conhecer. O local escolhido para abrigar o museu foi a sede de uma antiga fazenda, um lugar deslumbrante que em breve deve também receber um parque ecológico. Quem vai nos apresentar esse museu incrível, pelo que eu estou vendo aqui, é um museu que desperta muito a curiosidade, desperta a atenção de todo mundo que vem cá. É o? Edivaldo. Edivaldo e a? Kathleen. O museu resguarda que tipo de peça? São pontas de flecha, são os machados polidos, né? As cerâmicas são as urnas funerárias que tem. Primeiro há um processo de escavação, Sim. de encontro de materiais, depois o processo de limpeza, de análise desse material e finalmente vem para a exposição. É esse normalmente o processo? É isso. Na verdade, a gente tem uma parceria com o EPA, né? Que é o Grupo de Espeleologia daqui de Pains. A gente pesquisa há 14 anos, se não me engano, há 14 anos na região aqui. E a gente acha os sítios arqueológicos e depois vem a escavação, que já entra o Gilmar na parte de escavação. O museu é resultado da parceria entre pesquisadores, poder público e universidade. No acervo estão peças e materiais que indicam traços da vida cotidiana entre afazeres domésticos e rituais de povos que habitaram a região há centenas ou milhares de anos. Aqui é a parte do laboratório, né? As peças que a gente, da escavação, a gente traz para cá. Aqui ela é lavada, né? Lavada, numerada, né? E catalogada. Até a gente está tendo muita doação também desses objetos. As pessoas encontram e traz pra gente só para mostrar e acaba que vê o valor que o objeto tem e doa pra gente para colocar em exposição aqui no museu. Esse envolvimento da comunidade, sem dúvida, aponta para o sucesso da proposta do museu. Agora, o que é muito importante é que a gente quis implantar nesse museu a noção nova, uma noção de museu de território. Se por um lado o Pains tem a honra de receber, e o Executivo Municipal teve mesmo, né, acreditou no projeto, encampou o projeto e possibilitou, viabilizou a existência, esse museu ele representa, através do seu acervo, um território que é muito mais amplo, porque na pré-história não tinha município, né? Na pré-história não tinha. Então, na verdade, o acervo que a gente reuniu lá dos sítios arqueológicos, que são 200 hoje que a gente tem registrado, né, ela representa, na verdade, 8 municípios. Seriam os municípios de Arcos, Formiga, Pimenta, Córrego Fundo, Pains, Piumhi, Doresópolis e Iguatama, né? Então, esse território que a gente chama de karst, que é em função da litologia calcária, ele compreende a área conjunta desses 8 municípios. E o museu pretende, nós pretendemos, né, modestamente, representar todos esses municípios ali, congregar esse patrimônio arqueológico que hoje está aumentando. E a gente continua daqui a pouco com a discussão dos museus, trazendo mais amplamente a questão da memória. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, então voltamos para encerrar esse primeiro programa com um novo formato, com uma nova proposta, tratando hoje sobre museus, sobre cidadania, sobre memória. E é esse ponto, a memória, que a gente traz agora para esse bloco. E a gente queria alguns conceitos, algumas definições. Né? A gente falou muito de questões ligadas à memória nos dois primeiros blocos, mas a gente não tentou encontrar aí um conceito de qual perspectiva que a gente está trabalhando para essa questão da memória. Né? O que é memória? É uma coisa, é o que registra, né? Num artigo está dizendo nesse sentido, algo que registra, e a história seria leitura crítica sobre esse registro. O que a gente pode considerar memória e a partir daí alguns desdobramentos? Olha, eu acho que conceituar memória mesmo é algo complicado, difícil, né? Mas a gente pode tentar refletir sobre a produção da memória, né? Então, eu acho que hoje o que há um consenso é que essa memória ela não precisa ser mais uma memória material, né? E mais do que material, uma memória escrita. Até bem pouco tempo atrás, a gente valorizava muito pensando na construção da história. Como é que a gente escrevia história? Ia lá, pegava os documentos escritos, né, que foram escritos no passado, analisavam esse documento e tal, e aí a gente vai e escreve a história. Então, essa memória que a gente lidava era basicamente uma memória oficial, porque basicamente o que a gente tinha, né, de escrito, né, era o que era produzido pela administração. Hoje há uma reconsideração de pensar os registros ou que memória que a gente acessa quando a gente vai tratar do passado e escrever essa história. Então, por exemplo, a arqueologia contribui demais com os registros para a gente pensar, né, refletir sobre os costumes, os hábitos, né, pensando nessa história também do ordinário, né, como o projeto dos meninos registra essas tradições, esses saberes, esses fazeres. Então, hoje há essa importância de um registro dessa memória oral. Se não fizer esse registro, no caso, as entrevistas, né, como é que a gente vai ter acesso a isso? Então, essa democratização da memória, ela passa também por construção de acervos desse tipo também. Vale lembrar aí também que a gente, muitas vezes, muitas famílias têm documentos muito importantes e às vezes não dão valor para esses documentos que elas têm, né? Então, cartas é uma coisa muito bacana, diários também, né? Esses registros aí, fulano de tal nasceu em tal dia, da parteira tal, né? Então, esses registros também são registros bacanas que precisam ser preservados também. Os arquivos, basicamente, guardam os documentos oficiais, escritos, né, que foram produzidos pelo poder público. Mas a gente tem uma produção que deve também ser valorizada e guardada, que são fotos, cartas, receitas, né, tradições aí, e mais o material que o pessoal também registra, né. A revolução técnica e tecnológica e científica que a gente vive drasticamente nos últimos anos, ela acelerou o tempo e encurtou o espaço. Portanto, as pessoas hoje sentem cada vez mais necessidade de ter ligações com o tempo passado, porque o tempo está correndo cada vez mais rápido e a gente perde a noção. Acho que isso é uma questão também ligada a esse momento de uma valorização da memória. É muito bacana também poder usar umas novas ferramentas de hoje, como a internet, para você preservar esses registros. Todo o material que a gente faz o registro, a gente coloca na internet. Então, a gente usa, né, todos esses conhecimentos antigos, a gente usa uma nova ferramenta que é a internet.
E, assim, é uma ferramenta muito democrática, porque, assim, projetos que a gente registrou em 2007, até hoje a gente tem um feedback, tem um retorno de pessoas que moram no Nordeste, que procurou o nome do avô e descobriu o registro dele, procurou o nome de um tio e recebeu um registro. Uma outra coisa também que eu acho bacana da internet, da gente poder aliar a memória, é que foi um caso que aconteceu em Luminares, na cidade que a gente estava. Um dos nossos entrevistados, o senhor idoso, já reclamando que os netos não gostavam mais das histórias deles, não tinham interesse nas histórias, porque eles queriam só saber de videogame, queriam saber de televisão. Quando a gente registrou ele, colocou na internet, aí o neto viu o vô na internet, aí achou o vô super bacana. E todo dia queria saber mais histórias do vô. Então, assim, usar essa ferramenta, né, moderna para você falar sobre o passado, falar do antigo, falar dos saberes, ela também tem esse retorno. Principalmente a população mais jovem gosta muito de ver isso. E, então, assim, eu acho bom aliar muito essa nova tecnologia com esses registros. É muito bacana. Essa memória oral, ela é aceita como fonte? Porque isso, de certo modo, significa considerar que meu pai, por exemplo, meu vizinho, também é história, né? Ele também tem a memória e eu tenho que considerar a fala dele além do que eu estudo na escola, enquanto de um livro didático e tal. Há todo um conjunto de procedimentos críticos para lidar com a fonte oral. Não é muito diferente de lidar com qualquer outra fonte. Você tem que ter um olhar crítico. Nós estamos vendo aí cada vez mais a quantidade a facilidade com que hoje você registra as coisas, né? Você vê que a câmera digital da máquina, do celular, né, de uma pessoa serve como registro de importante comprovação jurídica e legal, né, de questão de corrupção e tudo mais. Então não dá para se lutar contra, não tem como, você tem que estar reconhecendo. Nós temos o exemplo do Museu da Oralidade, temos também o exemplo do Museu da Pessoa, que já está instituído, né? Lá, assim, você acessa, você vai ver as histórias peculiaríssimas, assim, né? Das pessoas que vão lá e registram seu vídeo, tem seu espaço para isso, registra seu artigo. Não tem como você não abraçar essa proposta toda, porque desde a academia está estudando a questão do registro oral, está instituindo, regulamentarizando e dando status científico, até o povo mesmo tem essa ferramenta totalmente a favor dele, né? A gente está vivendo esse mundo hoje, é um mundo onde as referências culturais, elas são mudadas de uma forma avassaladora, e um comportamento realmente que é bem humano é de olhar para o passado, né? O exemplo do Museu aí da Oralidade, né? Que é um museu onde vocês, na verdade, o acervo de vocês são os registros dessa oralidade, né? Em determinado tempo e lugar, né? E o que é interessante é que as pessoas, eu imagino, que estão frequentando o museu e estão visitando, elas têm um vínculo emotivo, né, com o que está sendo apresentado ali. No caso lá do MAC, né, lá do Museu Arqueológico do Karst, é um pouco diferente. A gente lida com um registro que é material, é um registro que o tempo permitiu, né? O tempo e as condições geológicas, climáticas permitiu que fosse preservado, mas a população que está frequentando o museu não tem vínculo emotivo, não tem vínculo cultural, não tem vínculo cronológico com as populações que estão ali representadas. Isso sempre foi colocado para a gente, isso, poxa, mas as pessoas aqui não são descendentes desses indígenas, né? E, no entanto, assim, o que está sendo interessante para as pessoas é saberem que aquele território onde elas estão hoje já foi ocupado há 2.000, 5.000 anos, quer dizer, famílias ali tiveram sua vida coletiva naquele território. E nesse ponto a gente está vendo que eles estão gostando de saber dessa história, né? E essa história serve, talvez não como uma busca de identidade, não vai ter identidade, mas serve como uma mudança de percepção do mundo, no sentido deles estarem conhecendo uma história que eles não imaginavam existir, que eles nem concebiam, né? Que tá mudando, muda essa coisa. Isso é interessante, né?
acabamos de chegar no museu e encontramos uma visita, um grupo de alunos aqui mesmo do município visitando o museu. Nós estamos com uma professora, como é seu nome? Gorete. A Gorete, e uma mãe de um dos alunos, como é seu nome? Elaine. Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês das peças que a gente tem aqui no museu. São pontas de flecha, de quartzo e cristal, um tempetá, que é uma parte de um osso, e um machado polido. Essas peças foram encontradas aqui em Pains e tem mais ou menos de 500 a 2.000 anos. Eu queria ouvir, primeiro da professora Gorete, a importância de um espaço como esse, o que tem trazido de benefício para a comunidade. Eu acho que assim, a preservação, né, rever a parte histórica. Aqui a gente tem um vasilhame indígena de 500 a 2.000 anos, que eles usavam como oferenda funerária. Ele foi todo reconstituído. E por que você resolveu acompanhar os seus filhos aqui nessa visita? Não, porque eu acho que é muito bom, traz muito incentivo para as crianças, né? Trazer fora da escola, sair um pouco da escola e ver mais a parte prática das coisas, ajuda bastante eles incentivar lá dentro da sala. Então eles vão ter mais incentivo, né? Essa questão da memória, que eu acho que ela é muito importante por essa reconsideração do passado. O passado não está pronto, acabado, morto, enterrado, como a gente costuma pensar, né? Ele não está, ele está muito mais vivo do que morto, né? E por ele estar vivo é que a gente está sempre reconsiderando, repensando, reinterpretando, buscando novas fontes para pensar esse passado, né? Aqui a gente tem duas fontes aí que diversas no sentido de que a gente usava pouco. Então essa motivação de ir ao passado, ela é muito do presente, né? Ela não é uma motivação passadista, eu quero guardar esse passado, registrar esse passado. Mas tem a ver com as questões que nós nos colocamos no presente, os nossos novos valores. Então esse passado ele também ganha outro sentido, né? Então o passado ele nunca está deslocado do presente, muito pelo contrário, ele está sempre muito ligado ao presente. Muito bem, então a gente termina o programa de hoje, mas a gente não acaba a discussão. Semana que vem a gente amplia ainda mais essa discussão, tratando de patrimônio, né, patrimônio material, patrimônio imaterial. Na semana que vem, então, a gente, com esses mesmos convidados, a gente discute mais outras questões, novas questões. Um abraço, boa semana, até lá.